Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir as Bíblias em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, será a devocional dessa manhã. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11, eu vou fazer aqui a leitura na NAA. Diz assim a palavra de Deus: Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Irmãos, talvez a perseverança seja uma das virtudes mais difíceis de serem alcançadas. Quem aqui de nós nunca teve dificuldade em algum momento na vida em perseverar em algo? Às vezes, começamos uma dieta, normalmente na segunda-feira, mas logo paramos. Ou finalmente a gente tenta colocar em prática aquele plano de voltar para a academia, cuidar da saúde. Algumas semanas se passam e logo a nossa frequência não é mais a mesma. A gente para de ir na academia, para de fazer atividade física. Ou a gente se propõe também a ler regularmente, estudar regularmente, ler a palavra regularmente. Mas depois de alguns dias, a gente já não segue mais o que a gente havia planejado. E na caminhada cristã, nós somos convidados também a perseverar. E a perseverar em oração. E ao longo de toda a Bíblia, toda a Escritura, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas de fé que de fato perseveraram na oração. Por exemplo, Isaac. Isaac ele orou insistentemente por 20 anos para que Rebeca concebesse um filho. Elias é um outro exemplo. A Bíblia diz que Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Ana, ela sofria humilhações rotineiramente por ser fértil, ano após ano, mas ela perseverou em oração. E no texto dessa manhã, devocional, que está inserido aqui em Mateus 7, no contexto do Sermão do Monte, Jesus vai encorajar e falar aos discípulos sobre a importância da oração. O próprio Jesus, filho unigênito do Pai, que estava com Deus no princípio de todas as coisas, era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. A Bíblia fala em diversos trechos que Jesus também orava, e orava com perseverança. Por exemplo, Lucas 6, versículo 16, diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite inteira orando a Deus. Em outro trecho bem conhecido também, quando Jesus estava lá no Getsêmani, em Mateus 26, e esse trecho vai dizer que a alma de Jesus estava profundamente triste até a morte, Jesus, em determinado momento, se retirou da presença dos discípulos para orar. E nesse momento ele se retira e pede que os discípulos perseverem em oração e vigiem com ele. E a Bíblia fala que por 3 vezes, Jesus voltou para onde estavam os discípulos, e quando encontrou com eles estavam fazendo o quê? Estavam dormindo. E nós somos assim. A gente, às vezes, ora pouco, e a gente tem muita dificuldade em orar com persistência, com perseverança. A gente começa a orar e a gente logo se distrai ou pega no sono. E na devocional dessa manhã, a partir desse texto de Mateus 7, eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente 3 encorajamentos para que a gente possa perseverar na oração. Primeiro encorajamento: a gente deve orar porque temos um Deus que nos responde. Vejam lá o que diz Mateus, versículos 7 e 8 que a gente leu. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Jesus vai citar aqui 3 verbos no imperativo, que eles vão remeter justamente a essa ideia de persistência, de perseverança. Peçam, busquem e batam. E todos esses 3 verbos, eles estão ligados a respostas, diretamente a respostas, que vão apontar essas respostas para a fidelidade de Deus. Peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. E logo na sequência, aqui no verso 8,
O verso 8 vai reforçar essa ideia de garantia que a gente tem de uma resposta do Senhor. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, terá a porta aberta, diz o texto. Meus irmãos, se essas garantias de resposta que o Senhor nos dá fossem realmente claras no nosso coração, a gente certamente iria orar com mais perseverança, com a perseverança necessária. A gente, por vezes, ora com pouca fé, a gente ora sem persistência e perseverança, na verdade, como um reflexo da nossa falta de fé diante de determinada situação. Eu oro pouco pela conversão de alguém, porque lá no fundo do meu coração eu tenho para mim que aquela pessoa já não tem mais jeito. Todo mundo pode se converter, menos aquela pessoa. Ou então eu oro pouco para que o Senhor me ajude a vencer determinado pecado que vem me acompanhando há vários anos, aquele pecado de estimação, porque aquele pecado faz tão parte da minha vida já, que eu acho que naquele pecado ali Deus dificilmente vai agir. Ou às vezes eu não quero que Ele haja, que é o pior ainda. A gente às vezes ora pouco pelas autoridades do nosso país, porque a gente acha que o país está tão perdido que nem Jesus pode dar um jeito, de tão bagunçado que está a situação. Por outro lado, a garantia que a gente, de um Deus, que dá quando a gente pede, que é achado quando a gente busca, e que abre a porta quando a gente bate, essa garantia não pode ser confundida, não deve ser confundida com o sim de Deus diante de toda e qualquer oração. Deus nem sempre vai dizer sim. A gente deve tomar cuidado com a teologia da prosperidade. Tiago, que é o próximo livro que a gente vai pregar aqui na nossa igreja, ele vai dizer lá no capítulo 4, nos versos 2 e 3. Tiago 4, versos 2 e 3. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. Aqui os destinatários da carta de Tiago, eles estavam sendo alertados que eles não recebiam, porque eles pediam mal, e eles pediam para esbanjar nos seus próprios prazeres. Em contrapartida, a gente tem na palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, o seguinte trecho, 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a palavra de Deus é clara. Orações segundo a vontade de Deus são ouvidas. Deus, portanto, não vai nos dar tudo aquilo que a gente pede, mas Ele, de maneira graciosa e misericordiosa, Ele vai nos conceder aquilo que está de acordo com a sua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável. E aqui a gente pode pensar em pelo menos duas aplicações. Primeira, temos orado realmente com fé? Oramos realmente com a convicção de que Deus ouve as nossas orações? Jesus, quando Ele orava, Ele tinha a plena convicção que as suas orações estavam sendo ouvidas pelo Pai. Um exemplo, quando Jesus ressuscita Lázaro, a sua oração, lá em João 11, 41, foi a seguinte: Pai, graças te dou porque me ouviste. E Jesus afirmou categoricamente: eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A segunda aplicação aqui: quais têm sido as motivações do nosso coração quando a gente ora? Será que a gente pede mal? Será que a gente pede para esbanjar nos nossos próprios prazeres, como diz a carta de Tiago? Ou a gente tem pedido segundo a vontade dele? O pastor falou aqui, a gente tem pedido, por exemplo, por alegria, um fruto do Espírito. A gente ora clamando frutos do Espírito. A gente ora para sermos cônjuges mais piedosos, segundo a vontade de Deus. A gente ora para sermos cristãos melhores. Ou as nossas orações são voltadas somente para bênçãos materiais, por exemplo. E aqui eu quero trazer o segundo encorajamento para a oração que a gente pode tirar a partir desse texto de Mateus 7. A gente deve orar porque temos um Deus que adota como filhos aqueles que creem na obra de Jesus. Os versos 9 e 10 de Mateus 7 vão dizer assim: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jesus vai usar aqui uma ilustração de um pai que cuida dos seus filhos. Um pai jamais vai dar pedra para um filho que pede pão, ou jamais vai dar cobra a um filho que pede um peixe. Um pai sempre vai buscar prover a necessidade dos seus filhos. E nós somos encorajados a orar porque a gente tem um Deus que adota como filhos aqueles que creem na obra de Jesus.
A adoção é justamente esse ato pelo qual Deus nos faz membros da sua família. E porque a gente é adotado como filho, a gente pode experimentar um relacionamento íntimo com Deus, direto com Deus, por meio do Espírito Santo. E isso é um grande privilégio. Efésios vai falar sobre isso. Efésios diz que antes de estarmos em Cristo, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele vem e, por meio da morte do seu Filho, da obra redentora de Jesus, Ele nos dá vida. E essa obra redentora de Cristo na cruz, ela faz com que a gente possa chamar Deus de Pai. É o que diz João 1,12. João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, aqui se referindo a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Romanos 8,15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E como filhos, a gente tem todos os privilégios dessa adoção. A gente tem acesso direto ao nosso Pai, a gente não é mais escravo do pecado, a gente é livre. A gente pode chegar diretamente ao nosso Pai. 1 João 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então o fato da gente poder chamar nosso Deus de Pai é um grande ato de amor concedido pelo próprio Deus. Por isso que a gente pode chegar no nosso quarto, fechar a nossa porta e, em secreto, orar diretamente ao nosso Pai. E aqui em Mateus 7, a gente tem Jesus estimulando os discípulos a orarem com perseverança. Mesmo que as nossas orações, às vezes, sejam somente por obediência, a gente precisa orar e orar com perseverança. Spurgeon vai dizer assim, ele diz: se não me sinto inclinado a orar, então é o momento que preciso orar mais do que nunca. Então, a partir desses versículos, a gente pode trazer mais uma aplicação, a segunda aqui, a terceira. Oremos como filhos que reconhecem a dependência do Pai. A gente, às vezes, ora como se a gente fosse o próprio Deus, como se a gente pudesse determinar aquilo que Deus tem que fazer e como Deus deve fazer. Mas, pelo contrário, quando a gente for orar, que a gente faça um exercício intencional de chegar ao nosso Pai, de chegar ao nosso Senhor, com o coração de um filho que reconhece a total dependência do Pai. Um pai que cuida, um pai que sustenta, um pai que alimenta e um pai que disciplina quando necessário. E aqui, para a gente encerrar, o terceiro encorajamento para a oração que a gente pode meditar a partir desse trecho de Mateus 7. A gente deve orar porque temos um Deus que é bom. Deus é bom. O versículo 11 diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Jesus aqui vai fazer uma comparação. Se pais pecadores e maus, eles sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que não peca e que é bom. Então, conhecer e declarar esses atributos de Deus, quando a gente vai orar, vai nos ajudar a entender que a gente está diante de um Deus, que é nosso Pai, que nos adotou como filhos, e é um Pai que é bom, que é justo, que é misericordioso, que é amoroso. A gente tem feito aqui na nossa igreja, já 3 domingos mais ou menos, um momento de oração no início do culto, baseado em salmos, em que a gente procura seguir um roteiro de oração, uma espécie de um roteiro, e esse roteiro passa por 4 aspectos: reverência, resposta, pedidos e prontidão. E a reverência, que é esse primeiro gesto, quando a gente se achega diante do nosso Deus, é justamente identificar e celebrar esses atributos do nosso Pai. Então, quando a gente reconhece quem Deus é, a gente passa a compreender melhor que o sim de Deus às nossas orações é bom, que o ainda não de Deus às nossas orações também é bom, e que o não de Deus às nossas orações também é bom. Então, eu gostaria, para finalizar, que a gente saísse daqui dessa manhã e a gente levasse para a nossa semana 3 aplicações principais aqui. Deus falou muito comigo por meio delas quando eu estava preparando a devocional e eu queria compartilhar com a igreja. Primeira aplicação: oremos com perseverança. Não desanimemos de orar pela conversão de familiares. Não desanimemos em orar pelo retorno daqueles que se desviaram. Não desanimemos de orar pelos nossos casamentos. Não desanimemos em orar pelos nossos filhos. Não desanimemos em orar por causas que aos nossos olhos aparentemente parecem ser tão difíceis de serem atendidas.
A gente viu aqui nessa devocional que a gente tem um Deus que responde às nossas orações, um Deus que é bom e um Deus que manifesta seu amor de maneira abundante quando Ele adota a gente como filho. A segunda aplicação para a gente levar para a nossa semana: oremos mesmo quando tudo vai bem. Esse é um problema que eu tenho. Não recorremos ao Senhor somente nos momentos de angústia, nos dias de angústia, de tribulação, porque eles sempre vão vir. Mas oremos também em momentos de paz, que a gente possa ser como filhos gratos, que reconhecem a bondade do Pai, mesmo quando tudo vai bem, e não como filhos mimados que só chegam ao Pai quando algo está errado. O melhor do Pai já nos foi dado, que é Jesus, o melhor do Pai já veio, que é Jesus, e Ele é motivo suficiente para que a gente ore por todos os nossos dias como motivo de gratidão, porque Jesus já veio e nos resgatou. Só isso já é um motivo de oração. E terceira aplicação: oremos uns pelos outros. A gente tem compartilhado aqui motivos de oração nos nossos grupos pequenos, grupo da igreja, em conversas com os irmãos. Então, não deixemos que aquele pedido que o irmão fala para a gente, confidencia para a gente, caia no esquecimento. Seja só um tiquezinho lá com emoji, com mãozinha, e a gente esqueça de orar. Não. Que a gente tenha uma vida de oração que não seja uma vida de oração egoísta, voltada somente para nós mesmos. E por fim, se você, porventura, está aqui essa manhã e tem dúvidas sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez, sobre o que significa a obra dEle, o que significa a justificação, a salvação, o que é a graça, fique à vontade para me procurar um dos pastores também, qualquer membro aqui da igreja, que a gente pode conversar e pode orar com você. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque a sua palavra é viva, ela é eficaz. Obrigado porque ela fala aos nossos corações. Eu quero pedir que o Senhor não nos deixe esmorecer na oração, que tenhamos corações sedentos para orar, mesmo quando tudo vai bem. Quando as coisas não vão bem também, que a gente ore quando tudo vai bem, mas que a gente tenha uma vida de intimidade contigo, que sejamos como filhos, que reconheçamos quem é o nosso Pai, o que Ele fez por nós, quem Ele é, o que significou a obra dEle na cruz por nós, a sua obra na cruz por nós. Obrigado por Jesus. Hoje nós temos acesso direto ao Senhor, Pai, mas isso custou um alto preço. Custou o preço do sangue de Jesus derramado na cruz, do corpo dEle moído na cruz, no nosso lugar, em nosso favor. Então, que a gente possa desfrutar com gratidão, com alegria e com reverência do acesso direto que a gente tem ao Senhor. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Não permita que a gente desanime, não permita que a gente esmoreça, não permita que o nosso coração enganoso pare de levar petições diante do Senhor, porque a gente ousa achar que elas não podem ser atendidas por Ti, Senhor. Quem somos nós? O Senhor é grandioso, poderoso, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser. Então, clamamos pelo Senhor, clamamos pela sua mão misericordiosa. Haja entre nós, Senhor, clamamos por isso. Em nome de Jesus. Em vez da gente só conversar, eu queria que a gente tentasse fazer alguns exercícios sobre aconselhamento. E, para isso, eu queria ler inicialmente esse primeiro parágrafo e essas duas referências bíblicas. Em primeiro lugar, deve-se compreender que todo conselho, exortação, admoestação ou encorajamento que o crente deve dar ao seu irmão deve ser baseado na Bíblia. Em outras palavras, o modelo para apoiar e socorrer alguém que está sofrendo é usar as Escrituras para promover esperança. O modelo do crente é a Bíblia. A palavra de esperança, a palavra de fé, de fortalecimento para o aconselhamento cristão, o aconselhamento bíblico, é a palavra de Deus. Tenho certeza que vocês já viram por aí muitas filosofias de Facebook. Frases de efeito, né? Frases que, às vezes, evocam uma qualidade, uma virtude, mas de forma deturpada. Nós não devemos trabalhar o nosso aconselhamento, o nosso encorajamento nas pessoas, o cuidado durante o sofrimento, usando jargões que não estão de acordo com a Bíblia. Tente pensar em alguns aí que você vê assim, é filosofia de Facebook, mas não dá. É uma filosofia de vida da nossa cultura do Brasil, mas que está diretamente oposta à Bíblia. Um exemplo,
Dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Evoca uma atitude de sabedoria para não querer entrar em qualquer confusão, mas uma atitude de firmeza também para que ninguém possa sair por cima quando te ofender. Nós sabemos, em primeiro lugar, que devemos ser mansos, que somos chamados à longanimidade, a ter paciência uns para com os outros. E, em segundo lugar, sabemos também que a vingança pertence a Deus. Só essa simples frase, que faz parte do nosso cotidiano, que muitas vezes eu brinquei e falei na minha vida, ofende de duas formas o ensino bíblico. Eu não estou sendo paciente, porque eu digo, não, eu pago, eu até me esforço para não brigar, mas não me esforço tanto quanto eu me esforço para não sair vencendo. Demonstra muitas pessoas que usam isso e continuam caminhando uma falta de crítica ao que ela realmente crê. Eu estou falando porque essa é uma das frases que a gente muitas vezes fala assim, não, peraí, agora o professor me afrontou na sala de aula, agora eu vou até o fim com essa história. E você caminha nisso não é por uma ofensa a Deus ou algum pecado, mas pelo seu ego. Isso demonstra claramente alguém que está trabalhando em cima de um conceito que não é bíblico. Alguém já, porventura, viu alguma outra dessas frases de efeito, ou você mesmo compartilhou, que quando você parou para pensar depois, a Bíblia não aprova isso? Ótimo, né? Tem um monte de camisa por aí. Follow your heart. Siga o seu coração. Enganoso é o coração e mais corrupto do que todo. Se formos seguir o nosso coração, quantas coisas erradas nós vamos fazer? Quantos buracos nós iremos entrar? Quanto nós iremos nos decepcionar conosco mesmo e nos ferir? É uma das coisas que mais aparece em blusa de criança correndo. A Elisa tem uma dessa, com essa que ela ganhou. Tadinha, não faça isso. A pior coisa que o cristão pode fazer é seguir pelo próprio entendimento dele, pelas próprias emoções, sem submeter isso a Deus e ser guiado pela Bíblia. Então, em primeiro lugar, devemos lembrar que todo conselho, exortação, admoestação, encorajamento tem que partir da Bíblia. Não tem que sequer partir das nossas experiências. Faz bem complementar uma afirmação bíblica com uma experiência própria. Mas não são as nossas experiências que ditam também o ritmo do outro. Quantos aqui já viram também pais, vou dar o exemplo de pais, porque é bem mais comum para mim, querendo ensinar outros pais a como criar seus filhos, porque com a minha experiência deu certo. Cada um é um. Eu estou com 3 filhos, e o que eu fazia com o primeiro não dá certo com o segundo, e o que eu faço com os 2, que é meio diferente um do outro, com a terceira eu ainda não sei como fazer. Cada pessoa é uma pessoa, cada forma de relacionamento é uma. Mas podemos aconselhar outros pais sobre a criação de filhos a partir da Bíblia? A partir do que ela ensina de que você tem que se preocupar com o seu filho, de que você tem que discipliná-lo no amor, de que você encontra na figura de Deus a figura de um pai perfeito, que cuida dos seus e que disciplina aqueles a quem ama, para evitar que eles caminhem na direção da morte? Pode. Nós podemos usar a Bíblia. E aí sim, pode usar um exemplo ou outro seu, para complementar ou dar algum tipo de forma palpável ao ensino bíblico. Mas a verdade é que muitas vezes partimos das próprias experiências para tentar aconselhar uma outra pessoa. Também não é suficiente. Diante disso, queria fazer um desafio. Se não der certo, não deu. Vamos tentar aqui. Queria 2 voluntários para vir aqui na frente para fazer uma dificuldadezinha aqui, um trabalho de aconselhamento. Eu vou dar uma situação para os 2, e uma pessoa vai fingir que está nessa situação de dor, de sofrimento, e a outra vai tentar aconselhar ela de forma bíblica. Quem tem coragem de vir aqui, 2 pessoas? Vem, Senhor! Amém! Glória a Deus! Pronto, pronto. E o Tiago? Amém! Glória a Deus! Olha só que bênção. Pessoal, a ideia é ter prática, mesmo que a gente esteja aqui fingindo eles não estar passando por esses problemas, para mostrar que às vezes dá branco, para mostrar que às vezes a primeira coisa que vem na nossa cabeça é falar sobre um problema que eu passei parecido e falar da nossa experiência.
Ou mostrar que você consegue muito bem usar conceitos bíblicos, mesmo que a referência, o endereço não venha. Então, após esse momento, dessa pequena encenação dos nossos amigos, eu quero que vocês falem o que eu falaria para uma pessoa numa situação dessa. E depois a gente vai começar a ter insights. Isso é para nós trabalharmos o aconselhamento em meio ao sofrimento, como igreja. Beleza? Então, vem cá os dois aqui do lado. A gente vai prestar aqui bastante atenção, que o primeiro é só um teste, tá? Ó, é só um teste. O Tiago, ele vai pular de bungee jump, e está na porta, mas ele está com medo. Você que vai pular? Então tá. A Sayonara vai pular de bungee jump, ela quer pular de bungee jump, mas ela está com medo. E ele tem que encorajar ela. Isso é só um teste, tá? Vai lá, pode conversar, vai lá. O que você vai falar para ela? Ela está aqui, ó, vai pular. Vai pular, mas ela está com medo. Se segurou, me soltou mais atrás. Convence ela, Thiago. Olha, não quero me chamar perto de mim, não. Você já vestida, já pulou toda paramentada. Então vai, se está decidida, pode ir. Não, mas agora é que meus filhos falaram para mim, mas agora eu tô com medo. Ah, Agora eu quero mais, eu acho que eu vou tirar tudo. não. Confia em Deus, vai dar certo. Mas confia em Deus, eu posso confiar em outras circunstâncias. Vou pular, não vou pular. Não, mas em Deus você pode confiar. Pode pular, vai dar certo. Não, eu sei que quer pular, eu não quero pular, não. Mais, agora eu não quero mais. Não, agora eu fiquei... Não, agora eu vendo esse negócio, quero mais não. Ah, mas tenta pelo menos uma vez. Você já pulou? Você já pulou? Não, nunca pulei. Por que você quer que eu tente? Vou tentar não. Porque você chegou até aqui. Vai, tenta. Eu cheguei até aqui, eu posso ir. Gente, tá certo aqui isso aqui, pastor? Eu quero esse tipo de atriz, que vai enriquecer a história. Agora... Não, é isso mesmo. Não, é para você começar da história mesmo. Agora, o aconselhamento propriamente dito. Tiago, a Sayonara está passando por um momento de abandono da fé, porque uma pessoa muito importante para ela morreu. Alguém que ela gostaria que se convertesse. E ela está perdendo a fé. Ela vai poder criar na parte da história dela quem era essa pessoa, porque às vezes ela pode até lembrar de alguém e chorar. Coitado. Mas essa é a parte do aconselhamento. Essa é a parte que nós precisamos entrar para encorajar, aconselhar, exortar, repreender, às vezes, uma atitude errada, pensando na Bíblia. Então, agora você vai conversar com ela. Sayonara. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sinto muito pela sua perda, que por que Deus levou? A senhora, você conhece a história de Jó? O que aconteceu com Jó? Perdeu tudo, né? Mas Jó... Isso. Sabe? Sabe o que é? Eu escutei isso essa semana, tá? Eu vou falar o que eu escutei essa semana, tá? O que você escutou essa semana? 5. Verdade? Pode Então, falar. A pessoa falou assim, por que Deus levou? Por que foi assim? Eu realmente... Ainda não está escutando? Aumentou lá, Isabel. Por que tinha que ser assim? Por que não podia... Tanta gente mais velha, tanta gente até pior. E aí, tirou de mim. Por que tirou de mim? Sayonara,
Deus não nos explica o porquê das coisas. Ele não nos chama para entendermos o que Ele faz. Ele nos chama para confiar nele. Então, muitas coisas a gente não tem resposta. Assim como no caso de Jó, Deus tirou os 7 filhos dele e não deu resposta no final da história, né? Você conhece. E Deus nos chama para confiar nele. Mas Ele eu é confiava. Eu confiei muito, eu orava muito. Orei até o fim. E não deu certo. Então Deus não me ama. ama sim. Por que eu orei e Deus não respondeu? Não, ele ama sim. A Bíblia diz que ele prova o seu amor enviando o seu filho. E então ele já provou o amor dele. A questão da pessoa que faleceu próxima de você, a gente não tem resposta, mas a gente pode confiar na soberania de Deus. A gente pode confiar que Ele tem um plano e como no caso de Jó, Ele não deu uma resposta, porque a gente sabe que Deus restaurou a saúde dele, a família dele, e mais importante, ele, antes de conhecer Deus só de ouvir falar, agora os olhos dele vinham a Deus, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas e Acho que se é isso. se no final, será que ele se converteu? Você pregou para ele? Falou do Muito. Evangelho? Muito. Então, lá no retiro, o preletor, que ele nos ensinou? Que Deus vai cobrar fidelidade, não sucesso, né? Então, se ele se converteu ou não, isso não está nas nossas mãos, a gente não tem controle sobre isso. Mas ele vai cobrar a fidelidade, se a gente falou dele. Então, se a gente fez nossa parte, a gente pode descansar em Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas e é isso. Mas e o que eu faço se eu não estou conseguindo crer? Se eu não estou conseguindo entender isso? Eu acho que mesmo sem vontade, a gente tem que orar e ser exposto à palavra. Mesmo sem vontade, a gente tem que buscar a Deus. Então você pode orar comigo para... Posso. E aí, comentários a respeito desta encenação? Eu tenho alguns. Eu vi algumas coisas boas, pensei em coisas que a gente poderia ter feito também. Comentários. Agora, valendo com vocês. Uma irmã perdeu alguém por quem ela orava muito para se converter. Essa pessoa morreu. E ela agora está lutando contra a própria fé, está tendo dificuldade na própria fé. Como vocês fariam diferente? Ou o que eles fizeram aqui que chamou a atenção? Tem um microfone sem fio aí, gente? Ali atrás. Ih, estamos sem microfone. Já provou o amor. Então, é assim, é a gente saber que a palavra de Deus, ela responde até quando as pessoas estão realmente numa situação de vulnerabilidade, porque a gente tem que sentar e chorar com uma pessoa dessa. Entendeu? É porque eu passei exatamente essa situação essa semana. Alguém falando isso para mim, mas por quê? Eu falei assim, porque a gente não tem. Eu falei, mas eu não falei isso que o Tiago falou. Eu achei muito sensacional. Ali eu não tinha mais o que falar, porque quando ele fala, porque Deus já provou o amor dele, então ele não tem que provar mais nada. Então a gente tem que confiar naquilo que Jesus fez na cruz e acabou-se. É muito sensacional. Achei sensacional. Bom, às vezes, querer argumentar com alguém que não quer se submeter ao argumento é perda de tempo.
Então, às vezes, é muito melhor dar exatamente o argumento contrário, para ela ficar confrontada com ela mesma e perceber que tudo que ela está querendo é um afago mental ou uma pena que ela está querendo. E isso também, eu acredito, alimentar pena, autopiedade na pessoa, não faz bem. Então, eu tenho uma experiência, eu não vou contar agora, que é grande, mas que eu usei exatamente isso. Uma pessoa veio desesperada, querendo um argumento para ser convencida de alguma coisa, e eu dei exatamente o oposto, o caminho oposto. O resultado, no final, foi a conversão dessa pessoa. Então, não adianta ficar tendo peninha, não. Ter peninha, mesmo que seja baseado em versículos, em situações, em pregações de alguém que fez e ele gostou muito, se foi em live, deu vários likes, né? Isso não adianta, não, no meu entender. Então, se Deus não tocar a pessoa de alguma forma, seja ela com argumento contrário ou argumento a favor, não vai surtir efeito. É a minha Sobre ideia. ter pena ou não, a Bíblia nos exorta a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A caminhar, isso não é ter pena. A gente tem que tirar isso também de foco, de que nós temos que, vou passar a mão no cabecinha dele. Não é isso, mas nós temos sim que nos constranger, nos sentir mal, ao ponto da dor do outro ser a nossa dor, porque é corpo de Cristo. Mas como eu posso falar a respeito de o argumento contrário? Isso é bíblico? Pergunta retórica. Deus fez isso com Jó por 3 capítulos. Você estava lá, Jó? Você fez isso, Jó? Você viu quando eu fiz isso? Por que você quer mandar em mim? Esse contra-argumento, sim, existe uma postura que nós podemos adotar. Paulo faz isso também em Coríntios, quando ele confronta a sabedoria deles. Vocês que se julgam tão sábios e estão aceitando isso, isso e isso. São argumentos, como que eu posso dizer? Eu acabei de falar a palavra? Retóricos, para a pessoa pensar no que ela escolheu. Para a pessoa, cara, você escolheu esse caminho, você vai pensa, raciocina o caminho que você escolheu para longe de Deus. Perguntas retóricas, mas não é um estímulo à descrença, ou um estímulo ao abandono da fé. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. Nem você passar a mão na cabeça, Jesus não fazia isso. Ele protegia e falava, vai, não peque mais. Ele falava, você fez pecado, mas você está perdoada, vai, não peque mais. Mas também sofria com as pessoas que estavam chorando. Isso é importante. Boa, boa. Vamos falar agora a Clarice e em seguida o Alexandre. É verdade. Eu gostei muito da abordagem do Tiago com a Sayô, porque reforça a soberania de Deus. Eu acho que, às vezes, a gente, até uns meios evangélicos, assim, eles falam de um Deus assim, tão pequeno que eu decido. Então, assim, eu declarei, eu tomei posse da minha bênção, então eu orei, fiz uma campanha, e aí eu estou orando todos os dias, então eu vou receber a minha bênção. E essas pessoas, às vezes, ficam muito vulneráveis quando perdem, sabe? Eu tenho uma tia que ela tinha tanta certeza, porque ela já tinha feito tudo o que era preciso, ela tinha tanta certeza que o filho dela não ia morrer, que quando ele morreu, ela ficou sem chão. Então, assim, por quê? Porque eu acho que as pessoas acreditam em um Deus muito frágil, muito pequeno, que você pode meio que decidir o que ele vai fazer, né, por causa da sua oração. Então, assim, esses momentos são um momento de confronto muito grande, porque a gente começa a falar, mas e aí? E o que aconteceu com tudo que eu acreditei, né? Então, eu acho que a gente retoma, são momentos da gente lembrar da soberania de Deus, lembrar que não somos nós que definimos, através da nossa oração, tudo que vai acontecer. É Deus que define, através da soberania dele, tudo que é melhor para aqueles que o amam. Então, assim, acho que se a gente... E eu acho que muitos crentes não estão nem prontos, nem querendo ouvir isso. Entender assim, por exemplo, você está passando por essa situação, sei lá, você está sofrendo no casamento.
A pessoa quer que fale assim, não, Deus vai mudar o seu marido, ele vai... Então, assim, você quer mudar o outro. Aí você chega para o crente e fala, não, mas o que Deus está querendo te ensinar sobre essa situação? O que Ele quer ensinar para você? Então, assim, a gente não está pronto para entender quem é Deus. A gente quer que Deus seja, às vezes, uma palavra mágica que resolve as minhas coisas, assim, né? Eu falo que é o Deus, eu acho que é como se Deus fosse um garçom, né? Traga uma água, é o é o meu lacaio que vai resolver os meus problemas. E eu falo tudo o que ele quer, ele vai lá e busca para mim. Então então eu penso assim que é muito bom a gente ser confrontado com essa verdade da soberania de Deus, sabe? Porque ela realmente muda um pouco a nossa perspectiva de quem a gente é e de quem Ele é. Ó, tem mais algumas folhas aqui com os versículos que a gente está tratando. Se alguém não pegou? Acho que tem 2 pontos que a gente pode também colocar, que é o seguinte: a tendência nossa como homens, né, é questionar quando uma coisa que para nós foi ruim aconteceu. Então tem uma tendência, morreu, tal, porque Deus não me ama e tudo. Só que a gente é tão limitado que quando Deus faz uma coisa boa, a gente também questiona. A gente tem o exemplo de Jonas. Foi lá, vai lá pregar para o povo se converter. Aí ele não quis ir, foi na marra, o povo se converteu, ele ficou arrasado. E Deus chegou para ele e falou, vem cá, é justa a tua ira? Então, é justa a ira nossa, né, em relação a Deus, pelo que Ele fez? Não é, porque Ele é soberano. Então, é o primeiro ponto. O segundo é o seguinte: salvação, quem sabe é Deus. Então, eu acho que uma abordagem que seja interessante, falou, você orou por ele a vida toda, né? Se ele foi salvo ou não, está na economia de Deus, a gente vai saber lá no final. Agora, a gente não sabe, você fez a sua parte, orou, né? Pregou o evangelho, e lá no final a gente vai ver quem foi ou quem não foi salvo. Até porque a gente não pode garantir que, por exemplo, alguém que está na igreja todo dia, morreu, está salvo. A gente acredita que sim, né? Se for servo do Senhor, está seguindo ali os caminhos. Mas certeza, alguém consegue falar, não, põe aqui a minha salvação para dizer que o outro foi salvo ou não. Ninguém pode fazer isso. Então, assim, e com mais tranquilidade, né? E falar, olha, está na soberania de Deus, você fez a sua parte, né? Orou por ele. Deus é soberano em tudo, inclusive para salvar a vida da pessoa que você orou. Então, vamos continuar seguindo e é isso. Em cima disso que o Alexandre falou, eu queria destacar algumas posturas que, para mim, foram adequadas do Tiago. Apesar da dificuldade na hora de começar, ele confrontou sobre a soberania, sobre o amor de Deus, e ele confrontou o pecado dela. Ignora se o outro foi salvo ou não. Você pregou? Você orou? Se você fez a sua parte, aí ele ainda resgatou a pregação que, por coincidência, eles estavam presentes. Você fez aquilo que Deus requeriu de você? Porque é isso que Deus vai cobrar de você, Sayonara. É isso que vai cobrar de você, Tiago. Agora, se você já tem essas dúvidas, talvez o que esteja te corroendo seja o teu pecado. Seja porque você preferiu uma boa convivência de aparência com uma pessoa a ter que todo dia falar para ela que ela estava em pecado, porque todo dia ela trazia um problema diferente, todo dia ela demonstrava comportamentos e você não queria afastar dela. Ela vai me achar um chato, para que eu vou falar de Jesus de novo? Para que eu vou tentar anunciar? Muitas vezes a nossa crise com a fé tem a ver com a nossa omissão para com o que Deus nos passou. Então, essa postura foi adequada. A postura dele utilizar o versículo da soberania, eu já comentei com vocês aqui. Eu não gosto de utilizar esse versículo em específico, todas as coisas cooperam para o bem, porque eu acho que a gente para aí. Mas quando você passa e argumenta a respeito disso, que este bem não tem a ver só com a pessoa que morreu, mas tem a ver com o que vai ser produzido no seu coração, com a fé que vai ser estimulada, com o amadurecimento que você precisava ter ao passar por isso, isso é bom. Você desenvolve o versículo, entende que essa bondade não está no seu aspecto humano, igual o Alexandre falou. A gente sempre vê o que é bom ou mal para o nosso olho. Não, mas para a soberania de Deus, o que Ele deseja que nós cresçamos, amadureçamos para a honra e glória dEle. Então, tudo isso tem que estar em meio. E passando por que a Sayonara falou, vamos ler aqui depois de Romanos. Vamos ler aqui os versículos de Romanos 15, rapidinho.
Versículo 1 e 2, depois do 3 ao 16. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, devemos falar, aqueles que têm mais força, mais compreensão da fé, falar de forma a cuidar daquele que é mais fraco. Isso é uma ordem de Paulo. A nossa fala tem que ser para edificar, não para derrubar. E ele continua lá nos versos 13. E o Deus da esperança encha vocês de alegria, paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. E ele fala, e eu mesmo estou usando dessas atribuições de exortar e admoestar, porque eu estou até sendo um pouco mais duro com vocês, para lembrar vocês a respeito do que eu já ensinei. E é essa postura que eu espero de vocês para com seus irmãos, uns para com os outros, exortar biblicamente. Às vezes de forma até enérgica, porque você não tem que ficar passando a mão na cabeça de pecador. A pessoa se arrependeu, você pode consolá-la. Parabéns, você se arrependeu. Deus queria isso de você. Abandone esse pecado. E você não tem que agora falar, não, tudo bem, calma, não é isso. Paulo fala disso, mas ele também fala que não é para derrubar. Pecador. Não é verdade esse seu arrependimento, não. Porque é a segunda, terceira, quarta vez que você fala para mim. Não. Edificação. Não é derrubar, não é matar. E ele fala disso na carta aos Romanos, a respeito dessa exortação. Mas aí a Sayô falou uma coisa importante. Nós aconselhamos as pessoas que são cristãs. O aconselhamento, o cuidado mútuo no sofrimento é uma instrução bíblica de igreja para com igreja, corpo para corpo. Em segundo lugar, devemos ter em mente que, como cristãos, pertencemos a uma só família e um só corpo. Somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo, e formamos todos o mesmo corpo. Assim, o socorro e o cuidado que devemos ter uns com os outros reflete o cuidado que temos com os nossos próprios irmãos e com o nosso próprio corpo. Conforme diz 1 Coríntios, capítulo 12, verso 16, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Continuando. Assim, podemos e devemos usar de várias instruções dos imperativos de mutualidade. O que é isso? Ordens que temos no Novo Testamento do cuidado uns para com os outros. Amai uns aos outros, sede longânimos uns para com os outros, não vos mordais nem vos devorais uns aos outros. Então, são ordens que tem no Novo Testamento de como nós devemos cuidar uns dos outros, suportando uns aos outros, sendo hospitaleiros uns para com os outros. Existem várias ordens que nos auxiliam a cuidar em meio ao sofrimento. Continuando. Para dar socorro, suporte, ajuda e cuidado aos nossos irmãos. E aí entra. Por vezes, iremos nos deparar com cuidado para com pessoas descrentes que estão em sofrimento. Mas para estes, a necessidade primordial dos mesmos é o evangelho da salvação. Nenhum cuidado é mais urgente do que salvar da morte eterna aquele que vive alheio a Cristo e em rebeldia contra seu Criador. É claro que poderemos usar de instrução bíblica para acalentar corações feridos, mesmo que ainda não tenham sido despertos à fé. Mas as instruções bíblicas são de crentes para com crentes. Nós temos que ter isso em mente. Não é porque eu não posso usar a Bíblia para falar com alguém que não é cristão, não é isso. A pessoa está passando por um luto, a Bíblia ensina a passar por isso, não, mas ela tem uma urgência maior do que ser tratada o luto. Ela tem uma urgência maior do que ser corrigido a postura dela para com a criação dos filhos. Ela tem uma urgência maior do que ser instruída a respeito do amor ao dinheiro. É o Evangelho. Se o Evangelho não fizer ação no coração dela, se o Espírito não regenerar ela e despertar ela a fé, todos os conselhos bíblicos vão ser conselhos que ela pode ou não tentar fazer. Mas só se tornarão vida para ela quando houver sido restaurada pelo Espírito. Por isso o Evangelho é a primeira coisa, é a coisa mais importante que nós podemos trazer para alguém que é descrente. E eu digo isso até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes, quando você for aconselhar alguém,
a primeira coisa que você tem que fazer é confrontar ela sobre a fé dela em Cristo. Se ela entende a fé dela em Cristo. Porque às vezes tem pessoas que são piedosas, que estão há muito tempo na igreja, mas ainda não tiveram uma genuína conversão, um genuíno entendimento da mensagem de Deus. Então, em meio ao sofrimento, confrontar alguém com o evangelho, para depois utilizar os textos bíblicos para ir ajudando, faça sempre isso, tenha isso em mente. Mateus, ali atrás, quem está com... Kelvin, e assim, eu percebo isso que você falou, eu estava até conversando com a Cátia essa semana sobre isso, que às vezes a gente, como crente, às vezes foca mais no conselho bíblico do que propriamente em pregar o evangelho. Eu vou dar um exemplo. É muito comum, no meio secular de trabalho, a gente ter pessoas que não são casadas, que moram juntas, né? E eu, por várias vezes, já falei, por exemplo, para um colega meu de trabalho, rapaz, se case. Aí eu fico me perguntando, o que eu estou exatamente querendo com isso? Que diferença faz na vida dele se ele se casa ou não? Às vezes eu acho, e eu estou falando por mim, que a gente flerta um pouco com a questão da salvação pelas obras. Não de propósito, mas a gente fica assim, não, cara, não se casa, velho. Aí na minha cabeça, para sair do pecado. Mas como assim? E vai fazer diferença? Que diferença vai fazer? Ele já é rebelde, né? Então, às vezes, a gente fica dando alguns conselhos que, na verdade, são conselhos vãos, né? Se eu estou falando com alguém que, de fato, está querendo, deseja crer em Cristo e conhecer a Deus e quer conhecer as regras do reino, é uma coisa. Mas, às vezes, você dá um conselho para uma pessoa que não quer saber nada de Deus e aí você fala para ela casar, não faz diferença nenhuma, né? Então, é só isso mesmo que eu queria... Eu concordo em gênero, número e degrau. Aconteceu algo muito semelhante comigo com a Laís, quando nós fomos convidados para aconselhar um casal, amigos nossos que iriam se casar. E eu falei com o pastor, ó, vou usar o material, vou trazer alguns conselhos para eles, vou trabalhar em cima do evangelismo com eles. Ele falou, mas eles não são crentes, Kelvin. Eu falei, por isso que eu vou fazer em cima do evangelismo. Porque eles querem casar, mas isso não vai mudar nada. O casar vai só fazer, olha, talvez você tenha um melhor relacionamento com sua esposa, maior cumplicidade e tal, mas a situação de morte certa e destino de morte eterna continua. E foi uma oportunidade que eu tive de evangelizá-los, de trabalhar com eles preceitos bíblicos a partir de Cristo, mostrar para eles essa área, mas fiz isso porque eles me pediram, abriram a porta, falei, amém. Mas se eu chegar lá achando que porque eu fiz um aconselhamento pré-nupcial, fizemos 10 encontros antes deles casarem, e, pronto, é suficiente, eles não precisam... Não, eles podem até ter um bom casamento, eles têm um bom casamento ainda hoje. Eu vejo que o relacionamento deles é muito bom, mas eles ainda não tomaram uma decisão por Cristo. Não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos frisar isso na cabeça das pessoas. Não adianta eu dar conselho para a pessoa parar de fumar, para a pessoa parar de brigar com a mulher, para a pessoa abandonar o vício em jogo. Não adianta, porque mesmo que ela faça isso melhore imediatamente a vida dela aqui, não tira a alma dela do inferno, da condenação eterna. Ela precisa de Cristo. Por isso é a primazia. E muitas pessoas não entendem isso. A primazia é, venha para Cristo, entenda o Evangelho. Eu quero te apresentar isso, que aí todos esses outros conselhos vão fazer um sentido e vão fazer uma transformação na sua vida. Fora isso, não dá. Pois é, Kelvin. Esse exemplo que você está dando aí, respondendo à pergunta, é o que eu chamo de argumento contrário, né? Uma das formas é essa. Você vai fazer isso para mudar o quê? Se o principal você não vai mudar, você vai para o inferno mesmo, desse jeito, casando ou não. Quer dizer, é uma argumentação contrária, né? Que aí a pessoa dá aquela chacoalhada e é mesmo. O que eu quero com isso? Né? A outra situação foi uma que foi utilizada na primeira ensinação aí.
você escalou o mais jovem para fazer o bungee jumping, pensando, né, que escalar a, a sayonara para fazer o bungee jumping não seria o normal. Então, bota o mais jovem para fazer a loucura, né? Aí ela imediatamente, não, eu que quero fazer. Aí foi aceita a argumentação. Aí, no que aceita a argumentação, eu imagino que ele, que estava preparado para a reação contrária, foi surpreendido. Aí ela, não, eu não quero fazer mais. Por quê? Porque estava embutido nisso aí, pelo menos eu percebi, que ao aceitar essa situação nova, quem ficou na banana foi ele, que ele estava com a cabeça todinha formatada para uma coisa e depois teve que fazer exatamente o contrário. Não deu tempo de tanto, mas é verdade. A gente trocou, mas eles chegaram aqui no supetão mesmo, garanto pra você. Eu conversei com algumas pessoas, perguntando se viriam, se tinham coragem, e ficaram assim: olha, se ninguém for, eu vou. Mas eles dois se pronunciaram, então não deu tanto tempo assim. Mas a ideia era essa. A ideia realmente é deixar na berlinda quem vai aconselhar. Nós que somos cristãos é que temos que dar a razão da nossa fé. Nós que somos cristãos é que temos que confrontar o outro com a verdade. Então a gente tem que estar em todo o tempo com esse domínio. E ainda falando aqui da postura dele, uma coisa que eu senti falta, que a sayonara foi conduzindo. Doar-se. A sayonara falou, a sayonara aconselhada que no final perguntou: vamos orar? Não, eu estou falando sério. Muitas vezes nós estamos dispostos a chegar e falar alguma coisa ali, mas não estamos dispostos a doar-nos. Não, eu vou apagar um incêndio. Morreu alguém hoje, eu vou lá no velório, vou lá no culto fúnebre. Teve uma dificuldade hoje, eu vou lá visitar no hospital. Vamos dar um exemplo bem rápido. E se essa pessoa que nós estamos cuidando, querendo batizar a Cida, Deus deseja mantê-la por mais tempo, mais 1, 2, 3 anos em vida, não completamente curada, mas faltando, e ela vem para a nossa comunidade de fé. Quantas vezes teremos que ir lá cuidar dela porque ela não consegue ver a igreja? Eu e você estamos dispostos a nos doar uns aos outros? A entender que vou ter que caminhar com uma pessoa que está em um processo pesado de luto, não só aconselhando ela num dia, mas no outro dia eu tenho que ligar de novo. No outro dia eu tenho que marcar de me encontrar com ela, porque eu não quero que ela se afunde, eu sei que ela continua em crise. Doar-se, dedicar o seu tempo a cuidar de quem colocou diante de você. Isso daí falta sempre na gente. De uma maneira ou de outra, nós sempre perdemos às vezes o feeling. E precisamos ter isso em mente. Não é só o dia, não é só o incêndio, muitas vezes é um tratamento que vai demorar. Nós precisamos estar dispostos a isso. Avançando, que o nosso tempo já deu uma diminuída, trouxe aqui para a gente alguns exemplos de como podemos usar a Bíblia para encorajar, para admoestar, para instruir, cuidar de alguém que passa por sofrimento. Então, dentro de cada texto, você tem liberdade para dar um exemplo que você vivenciou ou um exemplo de uma situação. Olha, esse aqui se encaixa perfeitamente na minha história, em tal situação. Ou na história do meu irmão, ou isso aqui aconteceu comigo essa semana, como a Sayo colocou. Primeiro texto, encorajando uns aos outros. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, animem, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Primeira fala de encorajar na fé. Quem aí pode entender isso como algo que precisa ser feito com algum exemplo, como a sayonara, como a gente ensinou aqui hoje, a sayonara comentou? Encorajar na fé, chamar um outro crente a não desanimar. Chamar um outro crente para caminhar com você, não, eu vou te ajudar. Pular de bungee jump, esse foi um exemplo bem superficial, mas é a ideia do você acabou de se converter, está passando dificuldade em casa, ficou mais difícil ainda o seu relacionamento com seus pais porque você se converteu, eu vou estar com você. Eu já contei aqui, aconteceu uma vez isso comigo, específico com um irmão da igreja que se converteu, depois de alguns meses,
não era irmão da igreja, né? Na verdade, ele se converteu, se tornou irmão na nossa igreja, depois de alguns meses desapareceu. Eu fui visitá-lo com um pastor, e ele falou que estava até pensando em mudar de igreja, que estava desanimado, que não estava assim e tal. E a partir dali eu entrei numa cumplicidade com ele, que nós ficamos mais de um ano estudando a Bíblia juntos, toda quinta-feira. Eu falei, eu venho. E eu saía do serviço e ia para a casa dele. E ele saía do serviço e encontrava lá, ele morava com a mãe ainda, a mãe muito descrente, muito... E ele estava encontrando muita dificuldade de testemunhar a fé dele. Não foi uma coisa que sarou só por uma visita com o pastor. O pastor me comissionou, eu falei, eu venho. Encorajar é isso. Falar, você entrou em algo que Jesus avisou. É tomar uma cruz. Tomar a cruz sobre suas costas e ir. O fardo é leve porque ele ajuda, mas existe. Existe um negar a sua vida. Existe um testemunho e existe a perseguição do mundo. Eu vou contigo. Encorajar. Tá junto. Falar, vai dar certo. Cristo nos promete isso. O outro aí. Consolando e edificando uns aos outros. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,11 diz: consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Quem pode comentar isso aí? Consolar e edificar. Caminhar. Desculpa. É a pessoa realmente conseguir caminhar depois. Então, é orar junto, é ler a Bíblia junto, é estar junto quando a pessoa está precisando. Isso, para mim, é edificar. É você realmente fazer uma base, né? Então, caminhar com a pessoa, eu acho que faz muita diferença. Consolo e edificação. Um exemplo que não é fiel fazer esse exemplo aqui, porque a Laís não está aqui. Mas quando eu casei com ela, quando ela tinha alguma crise, alguma dificuldade na faculdade, trabalho, eu falei, vem cá, senta aqui do meu lado, eu passava a mão na cabeça. Vem cá, meu amor, calma, não vai dar certo. Você precisa descansar um pouco. Relaxa, vai dar tempo de você entregar a monografia, calma. Quando era eu que estava em crise, ela falava, levanta. Não crê em Deus, não? Falei, peraí, na sua vez eu tenho que usar de carinhozinho. Na minha vez, eu brincava com ela assim, porque era muito caricato. Ela queria o aconchego quando ela estava mal, mas quando era eu que estava precisando, ela falava, rapaz, vira homem. Mas o edificar é essa palavra de ânimo, para que a pessoa se levante. Por vezes você vai ter que chorar com essa pessoa, é isso que é convidado. Mas você não precisa normalmente sentar no meio fio com ela e falar, vamos fazer uma dupla sertaneja agora. Não, aí você entrou na fossa também. Chorar com os que choram não é você a concordar com o argumento dele de tristeza e começar a chorar também. Entendo, está errado mesmo, é duro. Vamos mudar, levanta, traz isso para a sua vida. Confia em Deus, traz versos bíblicos que edifiquem a vida, não que derrubem, que acabam com a pessoa. Vai para o inferno mesmo se continuar assim. Diferença aqui, exortando... Pode falar. Eu estou escutando todos falarem aqui, né? Então, estou meio na dúvida, posso estar enganado aqui. Mas essa palavra que você está dando hoje é só para crente, é isso? Hoje nós estamos trabalhando crente para crente e em um momento você vai usar essa mesma instrução para o descrente. Mas quando você usar com o descrente, tem que lembrar o quê? Que ele mais precisa do evangelho. Isso não quer... Escrevi aqui, ó. Você vai usar e esses conselhos vão mudar a vida dele. Mas se você esquecer que o que ele mais precisa é o evangelho, não é suficiente. O aconselhamento, esse conselho, é de crente com crente. Eu, como cristão, posso aconselhar um amigo a se casar para diminuir os problemas no casamento dele? Posso e devo. Eu fiz isso. Mas eu não deixei de lado de que eles continuam precisando de Cristo. Eu não posso deixar isso de lado. Se eu tiro isso do algoritmo, se eu finjo para eles que é só ele casar, eu estou dando a ele uma falsa segurança, uma falsa sensação de salvação, uma falsa sensação de religiosidade, quando não é. Isso faz sentido para ele de forma lógica? Não mentir, não roubar, ser fiel à esposa? O pastor Davi já falou isso várias vezes aqui. Isso é ótimo, vai mudar a vida dele se ele parar de fazer essas coisas. Mas não vai salvar. Então, como cristãos, ao aconselhar alguém que não é, nós nunca podemos tirar o evangelho da primazia. Podemos usar as mesmas ideias, os mesmos conceitos e a mesma postura.
mas sempre colocando o evangelho em primazia. Ok, eu entendi. A minha visão é o seguinte, porque senão fica, na minha cabeça fica muito limitado, né? A nossa vida aqui, às vezes, você falou encorajamento da fé. E crente, às vezes crente a gente tem uma denominação de só que está na igreja aqui, né? Crê em Deus, mas porque crente é crer em Deus, né? E há muitas pessoas, e eu falo assim até em família, que crê em Deus, só que às vezes está adormecido. Entendeu? Então, não é que às vezes não é crente de carteirinha, tem uma carteirinha, não é membro, não é nada disso, mas é crer em Deus. Então, esse encorajamento, e eu acho que a busca maior da gente é isso, é que mais pessoas conheçam a Deus. Porque senão a gente fica na nossa comunidade, na nossa turminha, e o mundo fica aí fora, né? Então, às vezes, eu coloco sempre o exemplo, dentro de casa, você vive com os filhos, né? Eu tenho filhos que já são jovens, né? E a gente às vezes fica no aconselhamento interno, ou só nessa visão nossa aqui, e esquece quem está do nosso lado, né? Porque Deus fala, né, que a gente tem que ele se alegrou mais quando trouxe mais uma ovelha que estava perdida do que 99 que estavam ali, né? Então essa visão que eu tenho às vezes, que a gente fica muito limitado no nosso mundo e esquece às vezes quem está perto da gente, né, que é o próximo, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Todos os dias eu cuido dos dentes dos meus filhos. Todos os dias eu escovo os dentes deles. Eles têm que aprender a escovar sozinho. A Elisa está com uma pequena cárie. Eu não estou conseguindo. Eu cuido dela todo dia, eu cuido especificamente dos dentes da Elisa. Mas eu tenho que cuidar dos meus. Se eles também não verem eu cuidando dos meus dentes, não estou estimulando eles a fidelidade do todo dia escovar de manhã, depois da refeição, à noite. Eu tenho que cuidar dos meus. São coisas diferentes. Todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje é aconselhando irmãos na fé. Esse é o tema da revista de hoje, da lição. Tudo que a gente está falando aqui pode e deve ser usado para cuidar de pessoas que não estão em comum acordo com você, com relação à fé, que não se converteram. Entretanto, qual que é a primazia? Evangelho. Se eu não levo o evangelho como principal arma para alcançar o coração daquela pessoa, esses conselhos vão ser autoajuda no máximo. Vai ser só uma coisa, eu acho que vou adotar essa postura mais religiosa mesmo, que eu acho que vai dar certo. Está dando certo para ele? Não é isso que eu quero. Mas será? Isso aí é você. Então, Será? Isso e que é aí a questão. mesma coisa com Às vezes relação... a pessoa fala assim, você falou aqui, não, pô, você tem que casar, matrimônio é importante. Mas será que na cabeça da outra pessoa, porque a gente é muito complexo, será que a outra pessoa não estimula aquela pessoa a pensar de uma outra forma, entendeu? Então, é por aí, entendeu? É que às vezes a gente acha que, não, eu vou falar isso não, por que eu não vou falar, né? Ou às vezes faltam as palavras, porque quando você está com alguém e às vezes não sai, né? Até quando, vou dar um exemplo, quando tu é mais novo, quer conhecer uma pessoa, né, claro, não casado, né? Mas conhecer e você não consegue, né? Então, às vezes você fala uma coisa que naquele momento você julga, assim, ai, cara, será que eu fiz certo de ter falado só? É melhor o caminho ao matrimônio, porque tá com Deus, o Deus está abençoando, né? Um relacionamento a três, né? Deus no meio. Se você não, às vezes você pensa que está falando coisas em vão, mas será que você está falando em vão mesmo? Ou às vezes a gente fica muito perdido, às vezes, só no que está escrito por um montão de autores, e às vezes aquilo toca no coração da pessoa, porque eu tenho certeza na minha cabeça, no meu coração, que o que você falar de Deus para alguém, né? Aquilo vai tocar de alguma forma. Pode ficar adormecido durante anos, durante muito tempo, mas aquilo em algum momento, né, tá lá guardado. Vou dar o exemplo dos meus filhos. Meus filhos, a gente, aí eu falo principalmente a minha esposa, a gente falava de Deus, orava, dormia, falava, lia a Bíblia. Hoje eles estão um pouco mais afastados. Mas quando eu falo com meus filhos, a minha esposa fala com meus filhos, nós falamos com eles falam tudo de cor, a passagens da Bíblia, que eu falo assim, está adormecido. Então, colocando meus filhos, mas botando outras pessoas também, é a mesma coisa. Então, há muitas pessoas que são carentes, muitas pessoas que entram aqui que estão precisando, mas não é porque desconhece a Deus, é porque quer a Deus com mais intimidade, entendeu? Então, não fala porque é em vão. Não sei se é em vão. Essa é a minha cabeça.
meu Não pensamento. só corrigindo se por acaso deu a entender, que não foi isso que o Mateus disse, viu? Mateus disse que muitas vezes a gente faz como se fosse por obras. Não é que é para deixar de fazer. Existe uma vertente, eu vou até falar para o Arnaldo que existe uma vertente do aconselhamento bíblico que muito me incomoda. Daqueles que dizem, eu só aconselho o crente, e se alguém que não é crente chega perto, eu não aconselho, eu mando embora. Isso está errado. Está errado. Irmãos, nós precisamos sim levar palavra de vida para as pessoas. E quem sabe é a ferida de um luto, a ferida de um casamento, a ferida de um problema com mentira, que é o caminho onde você vai utilizar o aconselhamento bíblico, versículos bíblicos falando a respeito disso, e você vai apresentar o evangelho. Não é deixar de fazer só porque a pessoa não é. Se por acaso ficou subentendido isso, somos contra isso. Não, é nossa motivação que não pode ser, é suficiente a pessoa, ela me ouviu, ela resolveu ir no cartório. Não preciso falar mais nada não, não. É isso que a gente está falando. Que não é suficiente a gente achar que um errinho resolveu. O evangelho, Cristo é o que a pessoa mais precisa. Então é só para tirar essa dúvida. O que o Arnaldo falou, acontece. Existem pessoas que caminham por esse lado. Abandona completamente quem não confessou a Cristo e fala, não, eu só tenho que cuidar de quem é crente. Não é isso que a gente está defendendo aqui. Estamos apenas apresentando que para quem não crê, qual é a urgência dela? Cristo. Qual é a abertura? É um problema no casamento? É um problema na criação do filho? Ótimo. Use a Bíblia e aconselhe naquela área. E apresente a Jesus Cristo em seguida. É a abertura que você vai ter para conversar com ela. Dentro dessa lista, nós vamos ter ainda outros textos, né, que vão falar a respeito de, só os capítulos. Paciência, soberania de Deus, que o Tiago tratou aqui. Papel de Deus, o papel que cada um de nós de Deus recebe em ser hospitaleiro, que é o quê? Cuidar da pessoa que chega. A pessoa te procurou, a pessoa confiou que você pode dar um conselho para ela. Abra suas portas e receba ela. Vai lá. Isso aí é algo muito importante. Ministério da oração, algo que nunca pode ficar de fora da nossa percepção no cuidado mútuo, é o ministério da oração. O presbítero Fábio tratou isso muito na devocional de hoje. Precisamos orar e acreditar que orando as coisas irão mudar e acontecer, que Deus escuta as nossas orações, corrige a nossa visão de mundo através das nossas orações. Temos que orar mais, antes de aconselhar, após aconselhar, durante, lembrar daquela pessoa em oração, pedir a Deus pela misericórdia. Precisamos do ministério da oração. A melhor forma de alcançar sabedoria também, nos colocando diante da palavra, diante de Deus e orando. Por fim, mantendo-se firme ao lado da pessoa, nós precisamos ter tempo, ficar, não apenas ser aquele cara que pega no fast food, entrega o sanduíche, a batata frita e vai embora. Hoje tem igreja que faz oração de fast food. Você para com o carro, clica lá que tipo de oração você quer, o pastor ora lá com você e você pode ir embora. Não é isso que a gente tem que ter. A gente tem que estar ao lado das pessoas. E é claro que existe, penúltimo parágrafo, é claro que existe uma imensa riqueza na Bíblia que pode ser encontrada. Cada um de nós ainda é movido e capacitado pelo Espírito Santo para atuar no ministério que ele tem e na tarefa de nos conduzir e cumprir. Assim como existe uma longa lista de imperativos de mutualidade, que nós não tratamos aqui, podemos, a partir da nossa dedicação diária à leitura da palavra, sermos nela instruídos e capacitados para cuidar de pessoas ao nosso redor e a reagir também de forma correta às dores que nós mesmos passamos. Buscar na palavra e orar corrige até mesmo a forma como eu recebo um conselho. Quantas vezes, por meio da pregação do pastor, de uma aula, ou mesmo de um comentário de um irmão do lado, não foi do professor não, o comentário do irmão a respeito da aula, que levantou a mão, eu não fui edificado. A minha mente não abriu, não deu aquele estralo. Essa disposição precisa estar em nós de aprender. Quando nós estivermos passando pelo sofrimento, nós também precisamos ter disposição de ouvir. Foi o Carlos que falou, né? Tem gente que não vai querer, ele só quer ouvir, ele só quer falar, ele não está querendo ser aconselhado. Você vai falar. Crente, você quando vai buscar aconselhamento com seu irmão, com sua esposa, com seu pastor, não vai... eu já sei tudo que ele vai falar. Não vai esperando que o Espírito vai usá-lo. Precisamos ter essa disposição para que as nossas feridas sejam tratadas.
E último parágrafo. Um último conselho para hoje. Peça sempre sabedoria a Deus, pois, por vezes, tentando ajudar, fazemos algo em tempo inoportuno. A vontade pode ser correta e o motivo legítimo, mas a hora certa também deve ser levada em conta. Provérbios 27:14 diz: se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. Não quero crer que um verdadeiro cristão machuca, maltrata, acaba com o emocional de alguém porque quer. Mas, por vezes, as nossas palavras ferem. Não é pela nossa intenção, porque nós queremos falar a verdade para ela. Não é pela nossa motivação, que nós queremos que ela entenda e mude e seja restaurada. Não é porque a gente disse uma mentira, a gente disse até o texto bíblico. Mas muitas e a maioria das vezes os nossos erros não estão no fato nem no motivo, mas no tempo. A pessoa acabou de perder um parente, acabou de perder o pai, acabou de perder um filho. E você vai lá e por que você está assim? Jesus chorou diante do luto dos irmãos, mesmo ele sabendo que ia ressuscitar. Tempo é muito importante. Os amigos de Jó, quando eles chegam e ficam ali aquele tempo todo escutando e ouvindo de Jó, era necessário. Só que de repente eles começam a abrir a boca fora de tempo e com motivações erradas. Quando o mais novo então ergue a sua voz, ele esperou todo mundo falar, esperou dias passarem, para então ele falar e confrontar o pecado de querer colocar Deus na caixinha deles, na forma deles de pensar Deus. Nós precisamos pensar também no tempo. É oportuno ou não eu falar com essa pessoa agora? Ou é oportuno eu apenas sentar do lado dela e abraçá-la? Sentar com ela e caminhar com ela? Estar firme, presente. Repito, não creio que um verdadeiro cristão queira machucar ou fragilizar alguém, mas por vezes, por nós não termos sabedoria, as nossas palavras ferem ao invés de tratar. Então orem por sabedoria. Tenham conteúdo bíblico, busquem na palavra. Mas orem por sabedoria, para na hora que você chegar para falar com aquela pessoa não ser mal interpretado. Quando chegar para ela, não ser como lançar pérolas aos porcos, que a ideia é essa de lançar pérolas aos porcos. Você falar coisas para uma pessoa que está num frenesi tão grande, que ela, mesmo sendo o evangelho, ela vai pisar, mastigar, cuspir e não vai dar nenhum valor. Ore para que a sua fala venha no momento em que ela consegue processar aquilo e ser alimentada. Nós precisamos também ter isso. Amém? Avançou hoje bastante, mas eu vou mandar também no grupo da igreja. São instruções. E quantas vezes Deus não me abriu a boca para falar com alguém porque eu estou mantendo um ritmo de leitura bíblica, de buscar conhecer. Muitas vezes, irmãos, se vocês tiverem a Bíblia ao lado de vocês sempre, no dia que o seu irmão te procurar e você não tiver uma resposta para ele, pode ser que amanhã, na sua devocional, você tenha uma resposta e você liga para cuidar. Olha, ontem eu não sabia o que dizer. Hoje Deus me deu uma palavra. Ou naquele dia eu não consegui te consolar de outra forma, a não ser te abraçando. Mas hoje, porque você tem o Espírito Santo em você, ele me deu a oportunidade de falar com você. Eu quero orar com você, quero te trazer um consolo. Então, tenham a Bíblia ao lado de vocês, busquem em oração e peçam sabedoria também, para que nós possamos falar em tempo oportuno. Amém? Vamos orar? Pai querido, nessa aula de hoje, nesse momento de conversa, nós fizemos uma encenação, trabalhamos aqui as possibilidades, compartilhamos experiências, mas nada do que fazemos aqui de técnico, de aparência profissional ou de colocar numa caixinha a forma de ensinar, a forma de exortar, de encorajar alguém, nada disso, Senhor, está em nossos corações como algo primordial. Primordial é o mover do Teu Espírito, primordial é a palavra de sabedoria que vem de Ti, primordial é o Evangelho, Pai. Nós não queremos aqui sair formados em aconselhamento superficial, mas sim cada vez mais tementes a Ti
e cientes de que o Senhor deseja nos usar para cuidar uns dos outros, e cientes de que o Senhor usa dos nossos irmãos para cuidar das nossas fragilidades. Que no coração de cada um aqui, ó Pai, possa estar sendo confirmado a vontade e o desejo de buscar mais da Tua palavra, de orar mais e buscar mais sabedoria de Ti. Esse exemplo que demos aqui foi apenas para termos melhores formas de raciocinar e pensar, não para que venhamos a nos profissionalizar em algo ou fazer algo de forma somente técnico. Não, Pai. Queremos mais do Teu Espírito, queremos mais da Tua sabedoria, queremos mais daquilo que vem do Senhor. Queremos, como diz na Bíblia, não ter medo do que iremos prestar conta diante das autoridades, por crer e saber que o Teu Espírito nos dará o que dizer. Queremos que isso também seja verdade quando estivermos lidando uns com os outros, com os nossos irmãos, e principalmente, Pai, no anúncio do Evangelho. Que possamos aproveitar as oportunidades de sofrimento e de luta que as pessoas têm para apresentar a Cristo, para apresentar uma solução bíblica e levar essas pessoas a uma verdadeira alegria em Ti. Que façamos isso não por denominação, não por uma meta imediata, mas para a Tua honra e glória sempre. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.